Amém. Amém, queridos. Você está aí na sua casa, também pode se assentar. E creio que Deus vai falar muito ao seu coração nessa noite, uma palavra maravilhosa que vai trazer com certeza um despertamento para você. Queridos, nós temos falado aí já algumas semanas, nas quartas-feiras, sobre o tema A Volta de Jesus, englobando vários pontos aqui. Então eu não vou recordar todas as quartas-feiras, porque o tempo não nos permite. Só quero apenas lembrar você, a primeira quarta-feira, nas quartas-feiras passadas, antes disso, queridos, deixa eu só responder algo aqui. Alguns irmãos, eu sempre tenho dito, se você tem alguma pergunta, você pode colocar aí, no chat ou aí no Facebook, nos comentários, que a pastora Lu está anotando as perguntas. Nas primeiras semanas, alguém perguntou se nós iremos falar sobre a batalha do Armagedon. Com toda certeza nós iremos falar sim. Uma segunda pergunta que teve é se a perseguição na grande tribulação é só para os judeus, Não é para os judeus apenas, é para todos aqueles que não se curvarem diante do anticristo, ok? Então vamos lá, queridos, perguntas vocês podem fazendo aí dentro do tema de hoje, ok? É importante que você não só compartilhe essa palavra para que mais pessoas escutem, como você dê seu like ali, faça comentários, porque isso ajuda o Facebook a entender que a palavra é relevante, tá bom, irmãos? Vamos lembrar disso. Então vamos ter atenção aqui, que o tema de hoje é maravilhoso. Hoje eu quero começar aqui falando sobre os juízos de Deus, a abertura dos 7 selos. Eu vou falar apenas de 2 selos, porém, eu quero mostrar algumas coisas muito atuais, para que você entenda o tempo que nós estamos vivendo. Nós começamos aqui na primeira quarta-feira, falando das 70 semanas de Daniel, e dentro das 70 semanas, nós mostramos que já foram 69, e que a última semana de ano, 7 anos que faltam, foram jogados para o fim, no período da grande tribulação. Na segunda quarta-feira, nós falamos aqui, demos um resumo do cronograma do Apocalipse, falamos um pouquinho das 7 igrejas, falamos aqui também do arrebatamento e mostrando para os irmãos que dentro das 7 festas aqui de Israel, as 7 festas de Israel é um anúncio, mostrando aquilo que realmente vai acontecer. E nós mostramos para os irmãos que nós estamos hoje na festa do Pentecoste, que é a era da igreja, e a próxima festa é trombetas. O que é a festa da trombetas? É o arrebatamento. Então é o próximo evento aqui na terra, será o arrebatamento. Falamos um pouquinho sobre isso. E na semana passada, nós falamos sobre a grande tribulação, que é um período de 7 anos, quando o anticristo vai se manifestar logo depois do arrebatamento. Queridos, nós entendemos que tem várias visões, com relação ao arrebatamento, com relação à grande tribulação. Eu tenho dito que isso não muda o fato de que nós precisamos estar preparados. Se a grande tribulação você crê que a igreja vai passar, você esteja preparado para isso, ok? E os que como eu creem que a igreja não passará pela grande tribulação, então temos que estar preparados para o arrebatamento da igreja, que será no abrir e fechar de olhos, um momento em que ninguém espera. Então hoje eu quero começar a falar dos juízos de Deus e da abertura dos 7 selos. Então Apocalipse 5, a partir do verso 1, nós vamos ler o primeiro texto aqui, a partir do versículo 1, ok? Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Isso aqui é a visão de João, que estava lá exilado na ilha de Pátimos, e Deus então arrebata João, e João então tem essa visão. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. João dizia assim, eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres,
está falando aqui da autoridade. 7 olhos, falando do entendimento, que são 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir o selo, pois foste morto e com seu sangue compraste para Deus todos os homens de toda a tribo, língua, povo e nação. No texto que nós lemos aqui, irmãos, João, então, ele tem uma visão aqui do trono de Deus. E na mão daquele que estava sentado no trono, ele vê, então, um livro escrito dos 2 lados e selado com 7 selos. E aí não havia ninguém, nem anjos, nem homens, ninguém que pudesse abrir aqueles selos. Então a Bíblia diz aqui que João, ele começou, então, a chorar muito. E aí um ancião vem e fala para ele: não chore, o leão da tribo de Judá, ele que venceu, vai abrir os 7 selos. Então, irmãos, nesse momento, então, o Cordeiro, que é Jesus, ele pega, então, esse livro da mão daquele que estava sentado no trono, e aí ele começa a abrir os selos. A partir desse momento, então, Jesus vai começar a revelar o que vai acontecer no mundo, através da abertura desses 7 selos. Então, a grande tribulação, ela só começa a partir da abertura dos 7 selos. Mas nesse momento, onde está a igreja? Dentro, até de acordo com o texto que nós lemos, a igreja está no céu, já houve o arrebatamento, nós estamos na presença de Deus, vamos nos prostrar diante de Deus, oferecer a nossa coroa e declarar que Ele é digno de honra, de glória, que nós não somos dignos da coroa, do galardão, mas Ele é digno. Nesse momento, então, queridos, aqui começa, então, a grande tribulação. Inicia, então, com a abertura dos 7 selos, né? Os 7 selos, eu não vou falar sobre todos eles hoje, mas os 7 selos, o último selo, o 7º selo, ele vem também com 7 trombetas e 7 taças, que é o pior período da grande tribulação. Mas eu quero falar desses 6 selos primeiro. Hoje eu vou falar apenas de 2. O que são esses selos que apenas o Cordeiro Jesus podia abrir? O que são esses selos? Dentro da Bíblia aqui, irmãos, eles são decretos de Deus, do que vai acontecer aqui na humanidade. São decretos e juízos de Deus. Ou seja, nada escapa das mãos de Deus. Ele é o Deus todo-poderoso, é o Deus soberano. Então, cada um dos selos que vão sendo abertos aqui são juízos de Deus e decretos de Deus sobre toda a humanidade. Então, nos primeiros 4 selos, que você vai ver no decorrer desses dias, nos primeiros 4 selos vem 4 cavalos, cada um com o seu cavaleiro. Então vamos lá, no primeiro selo. Eu quero que você entenda bem, irmãos, porque eu quero mostrar daqui a pouco um vídeo, para os irmãos entenderem que nós não estamos brincando quando estamos falando desse tema. São coisas que já estão acontecendo, e nós precisamos estar muito atentos àquilo que está acontecendo. Então o Cordeiro vem, então ele abre o primeiro selo. O primeiro selo é o cavalo branco e seu cavaleiro. Apocalipse 6, 1 e 2. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. E ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Então, quando Jesus abre o primeiro selo, começa aqui a grande tribulação. Então, o primeiro selo libera a vinda do primeiro cavaleiro, que a Bíblia diz que é um cavalo branco com um cavaleiro. Quem é o primeiro cavalo, o cavalo branco? Quem é esse cavaleiro que vem? Então eu vou colocar aqui a posição, depois eu vou mostrar para vocês algumas pessoas o que dizem e o porquê que isso não tem a ver com o texto. Então o primeiro cavaleiro aqui, o cavalo branco, nesse texto aqui é o anticristo. Então, irmãos, olha, essa mesma sequência aqui dos cavaleiros que a gente vê,
aqui em Apocalipse, ela está também lá em Mateus capítulo 24. Quando você pega Mateus capítulo 24, ele está falando da grande tribulação. Jesus está falando com os judeus, porque os judeus vão passar pela grande tribulação. Então, quando você abre lá em Mateus 24, ele começa falando dos cavaleiros, porque ele fala dos falsos cristos, depois ele vai falar que é justamente o cavalo branco, que é o anticristo. Então, lá em Mateus já está falando disso. Depois ele fala em Mateus também, fala de guerras, rumores de guerras, que é o cavalo vermelho, que são as guerras. Depois em Mateus 24, ele vai falar de fome, que é o cavalo preto, que fala em Apocalipse. Depois em Mateus 24, ele fala de morte, que é o cavalo amarelo, que muitos estudiosos aí falam que não é amarelo, é esverdeado, né? Depois eu vou mostrar isso também. Fala isso em Mateus 24 e fala também em Apocalipse, que é o cavalo amarelo ou esverdeado. Então, Mateus 24 está falando também desse período da grande tribulação, que é o período em que os judeus vão passar. Então, cada cavaleiro é um decreto. O cavalo branco é o anticristo. Então, preste atenção em algumas coisas que eu vou colocar aqui para vocês, irmãos, para que a gente tenha um entendimento. Então, vamos lá. Por que usa aqui o cavalo branco, né? Cavalo branco aqui é o símbolo de paz. Então o anticristo, que é o primeiro cavaleiro liberado na abertura do primeiro selo, ele vem com esse discurso de paz, uma falsa paz mundial. Olha só, então ele começa com esse discurso. Então, queridos, preste atenção. Hoje, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que nós estamos vivendo nesse período, com tudo que está acontecendo no mundo, é o princípio das dores antes da grande tribulação. E ele também tem o princípio das dores durante a grande tribulação, que é a primeira fase da grande tribulação, que não vai ser tão complicada quanto a outra metade da grande tribulação. Então, quando a gente vê hoje, irmãos, tudo que a gente está passando, que antes da grande tribulação também é chamado de princípio das dores, nós olhamos para o que tem acontecido, pandemia, crise mundial, problema político, tudo isso que tem acontecido, tantas guerras, porque nós aqui não vivemos isso, mas em muitos países tem, muitas guerras têm acontecido. A Bíblia diz que mesmo assim isso não é o fim, mas entenda o que eu quero te mostrar. Tudo isso que tem acontecido no mundo, se você tiver uma visão aí mundial, você vai ver o que tem acontecido nos países, no mundo. E essa pandemia veio para finalizar com tudo que já tem acontecido. Queridos, já está acontecendo tanta coisa, tanta crise, que o coronavírus, que a gente de repente não tem noção, que até essa pandemia do coronavírus já está gerando uma crise sem precedentes no mundo. E o que vai acontecer diante de todas as crises que têm acontecido? Vai precisar, então o mundo vai precisar de um local para gerenciar essa crise mundial. Um local que vai gerenciar essa crise. Então nós podemos, por exemplo, de repente pode ser a ONU, né? A ONU pode ser o local onde essa crise mundial vai ser gerenciada, a Organização das Nações Unidas. E a ONU, provavelmente, se for a ONU, ela vai aí selecionar 10 países, que são 10 potências, que essas 10 potências mundiais vão se juntar e vão escolher um líder para gerenciar esta crise. Preste atenção nisso. Isso pode vir através da ONU, ou talvez pela União Europeia, né? Que também vai fazer uma junção de 10 potências aí mundiais, e através de um líder que eles vão escolher. E se você começar a assistir aí os noticiários, você vai ver muita publicação sobre o presidente da França, né? Emmanuel Macron. Não sei se vocês já viram algumas reportagens, depois eu vou mostrar apenas uma aqui. Então, nós estamos vendo, irmãos, que ou através da ONU, 10 nações vão selecionar um líder para gerenciar a crise que o mundo tem passado, ou através da União Europeia, né, que já tem se cogitado muito isso, vão se escolher um líder que alguns já têm cogitado, que pode ser o presidente da França, Emmanuel Macron, que vem com um discurso de paz. Esse líder político mundial, irmãos, que nós não sabemos ainda quem é, será o anticristo. Isso já tem sido cogitado, irmãos.
Já tem sido cogitado mundialmente aí, né? Essas 10 nações que a Bíblia fala lá, né? 10 nações, as 10 cabeças lá que Apocalipse diz. Um líder mundial que é o anticristo, que vai ser escolhido por essas nações. Isso pode vir pela ONU, pode vir pela União Europeia, nós não sabemos. Mas quando você vê os discursos de alguns líderes, como por exemplo o presidente da França, né, Emmanuel Macron, quando você vê os discursos dele, ele pode não ser o anticristo, mas ele pode estar preparando o caminho para o anticristo. Ninguém pode afirmar quem é. Mas o que eu estou dizendo, irmãos, é que o cenário está sendo preparado para que isso aconteça. Então fique atento, olha, o que vai acontecer? O que o anticristo, que é o primeiro cavalo, o primeiro selo foi aberto, que vem o primeiro cavalo branco com um cavaleiro, que é o anticristo, que vem com uma proposta de paz mundial, um conserto da humanidade, né? Então o que é a primeira coisa que ele vem? Vem com um discurso de paz. Mas qual é a promessa de Deus em 1 Tessalonicenses 5:3? Vamos ver? Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Ou seja, esse discurso de paz é uma falsa paz. Se você vê alguns dos discursos, irmãos, o presidente da França, o Emmanuel Macron, ele tem feito esse discurso sobre essa paz e tem falado sobre solução dos problemas mundiais, não é do país dele não. Ele tem falado sobre solução dos problemas mundiais. Ele pode estar preparando o cenário para alguém, a gente não sabe. Então, queridos, o cenário está sendo preparado para o surgimento do anticristo. O primeiro discurso é esse discurso de paz, mas a Bíblia diz que essa paz é uma falsa paz. Outra coisa que a gente vê aqui no texto, foi-lhe dado uma coroa, o texto diz, né? Está falando de autoridade. Então, alguém vai dar autoridade para o anticristo. Se ele é um líder político, quem é esse alguém que pode dar autoridade para um líder político? Ou é a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ou a União Europeia, o UE, né? Através aí desses 10 países que eles vão selecionar como potência, escolhendo um único líder mundial. Pode ser que venha da União Europeia ou da ONU. Então o anticristo vai surgir de uma organização mundial. Ele vai ser um líder mundial carismático, que vai atrair as pessoas e vai enganar as pessoas. Então, querido, segunda coisa, ele vai ter autoridade que foi dada por essa organização mundial. Ele vai ser um líder que vai ser carismático. A terceira coisa aqui, ó, que ele vai vir com um espírito de engano. Olha só, João 5:43. Eu vim em nome do meu Pai. Vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. O que Jesus já está prevendo aqui? Que os judeus que não aceitaram o Messias quando ele veio na terra, os judeus que não o aceitaram como Messias, eles vão aceitar o anticristo na grande tribulação, que vai vir com esse discurso de paz, porque é exatamente assim que esse anticristo vem, já preparando o terreno com esse discurso de paz. Então, queridos, esse anticristo, ele vai fazer um acordo de paz. Ele vai permitir a construção lá do templo de Jerusalém novamente. Ele vai ser aclamado aí pelos judeus como Messias, mas ele vai trazer muita destruição. Então o primeiro cavaleiro, por um breve período de tempo, ele vai trazer paz, ele vai trazer prosperidade para seduzir todas as nações da terra. Porque logo em seguida desse cavaleiro, aí vai vir o cavalo vermelho, aí que é o segundo selo, né? E aí a coisa vai piorar. Então, como nós podemos ter certeza de que esse cavaleiro, se você for olhar aí na internet, né? Algumas pessoas aí falam que esse cavalo branco aqui é o evangelho, né? Alguns falam que é Jesus. Então, vamos colocar algumas coisas. Por quê que esse cavaleiro não pode ser Jesus? Primeira coisa, olha a companhia de quem esse cavaleiro vem. O primeiro cavaleiro, que é o cavalo branco, ele vem. Logo em seguida dele, quem vem? Vem a morte, vem a peste, as guerras, né? Então a primeira coisa é isso. A segunda coisa, Jesus, ele é o cordeiro que está liberando aqui cada um dos selos com os cavaleiros.
Então, ele está dando a ordem e abrindo os selos. Ele não é um dos cavaleiros, ele não faz parte desses selos. Ele está abrindo os selos para que os cavaleiros venham. Outra coisa que eu quero colocar aqui, irmão, só para você entender. O cavaleiro que a Bíblia fala que eu li em Apocalipse 6, versículo 2, que é esse: olhei, diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco, foi-lhe dada uma coroa, e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Esse cavaleiro aqui é o anticristo, não é o mesmo cavaleiro de Apocalipse capítulo 19, 11. De Apocalipse 19, 11, esse é Jesus. Então vamos lá. Então os 4 primeiros selos são ligados à liberação de 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro, cavalo branco, ele vem de branco porque ele propõe uma paz, mas a sua paz é uma paz mentirosa. Ele vem com espírito de engano. E todos aqueles que não creram em Jesus vão crer nele. Então, queridos, o primeiro selo, cavalo branco, o anticristo vai seduzir as nações. Então vamos entender uma coisa aqui, queridos. Eu disse para vocês aqui, para vocês não se esqueçam, o anticristo vem fazer um acordo de paz. Quando começa a grande tribulação, o anticristo já está preparando o terreno para a grande tribulação, viu, irmãos? Tudo isso que você está vendo, nova ordem mundial, essa paz que está sendo induzido, grandes líderes aí se levantando para resolver o problema do mundo, está preparando o terreno. Agora, eu quero que vocês entendam, que para vocês não se esquecerem que quando vier essa proposta de paz aqui, essa proposta de paz vai ser com as principais religiões do mundo. Quais são as 3 principais religiões do mundo? Judaísmo, islamismo e o cristianismo. Então, essa proposta do acordo de paz vai propor paz entre as grandes religiões aí do mundo, sobre as nações. Por 7 anos o anticristo vai propor essa paz. Porém, na metade, 3 anos e meio, ele vai entrar no templo que foi reconstruído novamente, lá em Jerusalém, lá onde é uma mesquita hoje, vai ser construído um templo. Ali o anticristo vai profanar o templo, vai declarar que ele é o Messias. Israel não vai aceitar, e aí vai começar uma grande perseguição contra todos os que não se curvarem ao anticristo. Então aqui, irmãos, nesse período de 3 anos e meio, na segunda metade, essa aliança, que o acordo de paz que esse cavalo branco fez, esse cavaleiro fez, o anticristo, vai ser quebrado. E aí vai ter uma perseguição terrível. Na segunda parte da grande tribulação aqui, os judeus e todos aqueles que crerem em Jesus vão passar por esse período terrível de 3 anos e meio da grande tribulação. Eu quero que você preste atenção num vídeo que eu quero colocar aqui agora. Preste atenção nas palavras que o vídeo vai falar. Você que está em casa, observe a leitura, leia. Procure ler o que está escrito aí nesse vídeo, por favor, para que você entenda algumas coisas do que eu falei até aqui, que já estão acontecendo no mundo. But it's no longer a theory. What I'm about to say is fact. The secret organizations of the world power elite are no longer secret. They have planned and are now leading us into a one-world communist government. Uma nova ordem mundial. Esse é o compromisso dos líderes das maiores potências do mundo, que representam 90% da economia global. De acordo com os representantes, a reunião do G20 mudou as regras do jogo. Hoje, os maiores países do mundo concordaram em um plano global de recuperação e reforma. Isso envolve o maior corte de juros da história, o maior estímulo fiscal, o maior investimento de recursos da história das instituições internacionais. I think a new world order is emerging, and with it the foundations of a new and progressive era of international cooperation. You can very clearly see from several world leaders the call for a global government. And again, you have Pope Francis and UN Secretary Antonio Guterres calling for a global ceasefire. Everybody, regardless of your religious differences, your differences all together, we got to put down our guns. We need to all come together
fight the coronavirus. Sounds a lot like one world, doesn't it? Sounds a lot like peace and safety, doesn't it? Eu quis encontrá-los aqui nas Nações Unidas porque David Rockefeller doou este terreno para a construção deste centro. Ele escreveu em suas memórias que ele e sua família foram acusados de pertencer a uma sociedade secreta dedicada a criar um mundo com um governo único. E ele disse: "Eu sou culpado e me orgulho disso." Estamos à beira de uma transformação global. Tudo o que precisamos é de uma grande crise e as nações aceitarão a nova ordem mundial. David Rockefeller. The combining of national governments started with the European Union. That union started with trade agreements, then a common currency, the euro, and now a European Parliament that is feverishly passing laws that override the laws of the member nations. A constitution was drafted but rejected by a few of those nations, but never mind. They implemented it anyway. O diretor-geral da OMS, a Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, pediu que a União Europeia seja líder na era pós-Covid-19. A União Europeia está em uma posição única para fornecer liderança global na definição do novo normal, como parte da recuperação global. Esperamos que a região lidere o caminho para melhorar a recuperação, fortalecendo também sua união. Então, como vocês viram aí, o presidente da Organização Mundial da Saúde, ele já está mostrando que a Europa ela vai governar o mundo inteiro, ela vai tomar as rédeas do mundo inteiro. Por quê? Porque ela é o quarto reino que está registrado no livro de Daniel. É o último reino que vai governar o mundo. Agora, o interessante, meus irmãos, que nós também estamos mostrando desde 2017 que esse quarto reino ele vai ter um líder. E esse líder é o anticristo, é o antimachi, tudo indica que é Emmanuel Macron. Desde 2017 nós estamos mostrando que Emmanuel Macron, ele tem tudo para ser a besta do Apocalipse. E nós mostramos que ele já se tornou líder da Europa. E eles agora estão dizendo que ele é o novo líder mundial. Então o que vai acontecer? Esses 10 países que vão surgir lá na Europa vão dar o poder para a besta, vão dar o poder para o anticristo, para o antimachia governar o mundo. É interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos para os presidentes dos países, como Donald Trump, como Jair Bolsonaro e como vários outros presidentes do mundo inteiro aí, eles não prometem restaurar a economia do mundo inteiro. Eles prometem, no máximo, tentar resolver o problema da economia do seu próprio país. Mas, porém, Emmanuel Macron, ele tem o atrevimento de dizer que vai restaurar a economia do mundo inteiro e vai restaurar a questão do meio ambiente no mundo inteiro, do planeta todo, do mundo inteiro. It is the duty of France, as well as all of its European partners, including the EU, to be in the front lines of this combat, to build a new world order with a human face. E disse que havia uma necessidade urgente de uma nova ordem mundial. E Macron vê a Europa e a França desempenharem um papel principal dentro dessa nova ordem mundial.
O chefe de Estado francês salientou ainda que guerras comerciais não fazem sentido e que é necessária uma nova ordem mundial para o século XXI contra as tendências nacionalistas e de isolacionismo. Um pouquinho. Ninguém pode afirmar, né, quem é o anticristo, mas nós podemos ver os sinais daquilo que a Bíblia diz acontecendo nos nossos dias. Isso pode estar sendo preparado o cenário para que o anticristo de fato aconteça, venha, né? Então, nós não sabemos se o anticristo vem através da ONU, da União Europeia ou de onde é. O que nós vemos é que todo o cenário está sendo preparado para que o anticristo se manifeste. Então, quando nós vemos um vídeo como esse, ele começa lá em 2006, falando do governo político mundial. Depois fala lá em 2009, de uma nova ordem mundial, de países concordando com um plano global de reforma mundial. Depois, em 2020, aqui, um governo mundial é necessário para lidar com o Covid-19. É a fala deles, né? Então, falando de unir independente da religião. Secretário da ONU também pede um governo mundial. E quando você vê uma fala como o homem daquele, o David Rockefeller, que construiu aquele prédio imenso lá, a fala dele é impressionante. Ele diz: tudo o que precisamos é de uma grande crise e as nações aceitarão a nova ordem mundial. Irmãos, você já viu uma crise do tempo que você nasceu, uma crise maior do que essa que nós estamos vivendo? Mundialmente, todos os lugares, todos os países estão vivendo a mesma coisa. E olha o que David Rockefeller diz, que o que precisamos é de uma grande crise e as nações vão aceitar a nova ordem mundial. Então, crises globais exigem soluções globais, eles dizem. Né? Você viu aí falando do diretor da OMS, Organização Mundial da Saúde, que pediu que a União Europeia seja líder na era pós-Covid-19. Então, a fala do diretor da OMS. Então, a gente vê lá da União Europeia aprovando pacotes milionários para ajudar os países nessa era aí pós-Covid. Macron se posicionando como um novo líder mundial. As 10 nações aqui, que o texto falou, né, dando poder aí para o anticristo dominar o mundo. Então, irmãos, nós vimos falando aí, você vê Bolsonaro, o Donald Trump, né, eles não prometem realmente restaurar a economia do mundo, né? Prometem restaurar o seu país. Agora, Macron não, ele diz, como você viu aqui no vídeo, restaurar a economia do mundo inteiro. O que a gente está vendo, irmãos? Nós não podemos afirmar que ele ou qualquer outro desses que tem se citado seja um anticristo, é impossível a gente afirmar uma coisa dessa, mas nós podemos afirmar que o cenário está sendo preparado para o surgimento do anticristo, que as profecias estão se cumprindo, o cenário está preparado. Então, o primeiro selo foi o cavalo branco, que é o anticristo. Então, irmãos, entenda uma coisa: se tudo que você está vendo nas mídias, o cenário está sendo montado, e agora o anticristo vai agir logo na grande tribulação. Então, o que falta acontecer, irmãos? Se o cenário está sendo montado, preparando o ambiente para o anticristo, e o cavalo branco, que é o primeiro selo, é aberto na grande tribulação, o que então falta acontecer? Você viu aqui como as coisas estão acontecendo, o cenário todo montado. Só falta acontecer o arrebatamento da igreja, de acordo com aquilo que nós cremos. Se você crê diferente, eu respeito. Então se prepare, porque o tempo está próximo também. Então, queridos, na nossa visão aqui, falta só o arrebatamento da igreja, para que a grande tribulação comece. Então vamos lá, o primeiro selo foi aberto, o cavalo branco, que é o anticristo. E nós mostramos como o cenário está sendo todo montado para que isso aconteça. Eu quero falar rapidamente aqui do segundo selo. Cavalo vermelho, que é guerra. Vou colocar algumas coisas importantes aqui para vocês também. Apocalipse 6, eu vou falar só mais esse selo, porque tem umas informações importantes, e na próxima semana a gente continua. Apocalipse 6, 3 e 4. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande
espada. Então, o segundo selo, quando vem o cavalo vermelho, vem trazendo guerra e faz, segundo o texto, com que os homens se matem uns aos outros. Então, vamos entender aqui algumas coisas que já estão acontecendo, né? Nós temos que ver, irmãos, que o cenário está sendo montado. Daqui a pouco a igreja é arrebatada, a grande tribulação começa, o cavalo branco vem, em seguida vem o cavalo vermelho. E a gente não tem noção, quando o texto fala de guerras aqui, irmãos, nós somos um país aqui pacífico e maravilhoso como o Brasil. A gente não entende o que é guerra, né? E se a gente for dar uma olhada, eu estava lendo e ouvindo algumas coisas sobre alguns acontecimentos sobre guerra. Quando a gente olha aqui, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, que teve lá armas químicas, tanques de guerra, avião, né, sobrevoando aí nos ares, nós vemos que mais de 40 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial. Mas isso não chega nem perto do que a Bíblia fala do Cavaleiro Vermelho. Então, na Primeira Guerra Mundial aqui, mais ou menos 4 anos e meio depois do início da Primeira Guerra, caiu então o Império Otomano, e aí a Alemanha foi humilhada, o mundo perdeu mais de 40 milhões de pessoas. Depois veio a Segunda Guerra Mundial, e aí, irmãos, já mudaram as armas. Aí já veio introduzida aqui a bomba atômica. Eu me lembro tanto, né, na escola, quando eu estava na escola, falava tanto de Hiroshima e Nagasaki, né, que foram destruídas pela bomba atômica, as cidades lá do Japão. E eu me lembro tanto da escola ensinando sobre isso. E quando a gente olha aqui, irmãos, nessa época da Segunda Guerra Mundial, 3% da população morreu. Ou seja, na Primeira Guerra foram 40 milhões, na Segunda Guerra Mundial foram mais de 80 milhões de pessoas morreram. Essas guerras aqui, Primeira e Segunda Guerra Mundial, foram terríveis. Mas isso nem chega perto, nem se compara com o que vai ser esse cavalo vermelho da grande tribulação. Então, irmãos, armas muito mais terríveis. Não queira estar aqui para passar por isso. O mundo nunca viu nada igual do que vai ver na grande tribulação, quando vier o cavalo vermelho, que é a guerra. Mas e a igreja? Onde a igreja vai estar? A igreja vai passar por isso? Dentro daquilo que nós cremos? Não. Lembre-se de uma coisa, irmãos. Olha só. No capítulo 6... abre-se os selos, certo? Começa a abertura dos selos no capítulo 6 de Apocalipse. Mas no capítulo 5, um capítulo antes, o verso 9 e o 10, antes disso, a igreja está cantando na presença do Senhor. E depois no capítulo 6 que começa a abertura dos 7 selos. Olha só o capítulo 5 de Apocalipse, o verso 9 e o verso 10, o que diz? Olha só. E eles cantavam um cântico novo, está falando dos cristãos. Tu és digno de receber o livro, de abrir os selos, pois foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Aqui é a igreja cantando, irmãos. A igreja adorando o Senhor no capítulo 5. A abertura dos 7 selos vem logo depois, logo em seguida. Então, quando chegar o toque aqui da trombeta, né, no Apocalipse 4, a igreja vai subir no capítulo 4. No capítulo 5, você vê a igreja aqui cantando e adorando o Senhor. E no capítulo 6 começa a abertura dos 7 selos. Então, o Cavaleiro Vermelho vai ser o pior período de guerra. Milhares de pessoas vão morrer. Então, se na Primeira Guerra Mundial mais de 40 milhões, 50 milhões morreram, na segunda, de 70, 80 milhões de pessoas morreram, muito mais pessoas vão morrer no período do segundo selo, quando vier o cavalo vermelho, que é a guerra. Então, deixa eu colocar algumas coisas importantes para vocês aqui. Hoje, o que está acontecendo hoje para preparar esse período da guerra? Esse período dos soldados do anticristo, que vai estar dentro do período da grande tribulação. Vamos ver aqui, ó. Você sabia, irmãos, que as nações aqui já estão preparando super soldados? Vocês sabiam disso? Para servir o propósito do anticristo aqui. Eu estava lendo um pouquinho sobre exoesqueleto. Eu achei impressionante. Exoesqueletos são armaduras que já estão sendo preparadas. Essas armaduras, elas multiplicam o poder de um soldado até em 100 vezes a força do soldado
né? Então ele vai ter mais resistência. Isso vai aumentar a força desse soldado que vai estar a serviço do anticristo. Sabia que a Rússia já tem isso? Sabia que os Estados Unidos também já tem isso? Aumenta o desempenho e a resistência do soldado, a força durante o combate. Esses serão os soldados que vão estar a serviço do anticristo. E esse exoesqueleto já está sendo feito. A Rússia já tem, parece que os Estados Unidos também já tem. Outra coisa que nós vemos que já está preparando o cenário para o reinado do anticristo, irmãos, são chips. Você sabia que já tem chip sendo testado? Sabe para quê? Para separar a razão dos sentimentos. E esses chips aqui, ó, vão estar sendo colocados nesses soldados. Sabe por quê, irmãos? Para que eles não sintam dó. Para que eles são orientados a serem implacáveis e matarem as pessoas que não se submeterem ao governo do anticristo. E esse chip tem o poder de separar a razão da emoção. Isso também já está pronto. Você sabia que já tem também uma tecnologia aqui, chamada stealth, que eu estava lendo sobre isso e eu achei impressionante. Essa tecnologia stealth aqui, que ela faz com que os aviões sejam indetectáveis, fiquem invisíveis e sejam indetectáveis de um radar. Essa tecnologia stealth também existe nas roupas. Então você imagina os soldados do anticristo com a tecnologia stealth, as aeronaves com a tecnologia stealth, que ficam invisíveis, que fazem com que não sejam pegas por radar. Você imagina, queridos, esses soldados aqui, perseguindo o povo. Esses soldados, eles vão perseguir as pessoas nas casas, nas matas, e vão trazer essas pessoas para o governo do anticristo. E essas pessoas, nessa época, vão ter que tomar uma decisão. Ou elas rejeitam Jesus e vivem, ou elas declaram a fé em Jesus e morrem. Vai ser um período terrível, irmãos. Esse período do cavalo vermelho, da guerra, armas de destruição em massa. Quando a gente olha, irmãos, para aquela bomba de Hiroshima, né, eu estava lendo sobre isso também, tinha 20 mil toneladas de dinamite nessa bomba de Hiroshima. Hoje, queridos, existe uma bomba que é chamada bomba de hidrogênio. Se a bomba de Hiroshima e Nagasaki destruiu essa cidade, tinha 20 mil toneladas, essa bomba de hidrogênio tem 20 milhões de toneladas, ou seja, 20 milhões de vezes mais poder de destruição. Você tem noção do que é uma bomba de hidrogênio? Isso já existe, irmãos. Armas químicas. O mundo já tem armas químicas para acabar com toda a humanidade e destruir toda a terra. Hoje a gente tem tecnologia para o exército do anticristo, bombas de hidrogênio, super soldados, exoesqueletos, stealth, chip, armas químicas, tudo isso preparado para esse tempo que a gente nem imagina como vai ser. Bombas de nêutrons. Essa bomba também ela é poderosíssima, porque ela ataca as proteínas do corpo de todo ser vivo. As pessoas vão morrer na hora. Essa bomba EMP, que é uma bomba de pulso eletromagnético, que destrói tudo que é eletrônico. Já pensou nisso, irmãos? Já pensou uma coisa que vai destruir tudo que é eletrônico? Sinais de trânsito, iluminação, computador vai ser destruído. Isso também já existe. É isso que vai acontecer quando o cavalo vermelho, o cavalo de guerra, o segundo selo for liberado. Mas a Bíblia diz, ainda assim não é o fim. Ainda haverá mais horror nesse período. O cenário de hoje, irmãos, está sendo tudo preparado para esse tempo. Olha Mateus 24, versos 6 e 8. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Preste atenção numa coisa, irmãos. O mesmo padrão aqui, de princípio das dores que nós estamos vivendo, por exemplo, hoje nós estamos no princípio das dores, ou seja, esse período que nós estamos vivendo de dificuldade, crise no mundo, pandemia, crise econômica, crise política, isso tudo é o princípio das dores. É o mesmo padrão aqui
que nós vemos do princípio das dores na grande tribulação, nos primeiros 3 anos e meio. Porém, nessa época da grande tribulação, será multiplicado por 1000 vezes pior do que o tempo de dificuldade que nós estamos vivendo agora. Guerras muito mais poderosas, peste, muito piores do que a gente está vendo hoje. Mas, queridos, eu e você que estamos aqui ouvindo essa palavra, nós podemos fazer uma escolha de não estar aqui nesse período, porque eu creio que a igreja não vai estar aqui. Nós estaremos diante do nosso rei, né? Olha o que diz Apocalipse 3:10. Visto que você guardou a minha palavra, o Ministério de Louvor pode vir aqui, por favor. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também te guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo mundo. Está falando aqui da igreja, que vai ser guardado da hora, não é na hora, não é durante a tribulação, para pôr à prova os que habitam na terra. Há uma promessa clara aqui, que se você que está me ouvindo aí, através do Facebook ou através do YouTube, se você mantiver a sua fé no Senhor, se você se mantiver firme diante das afrontas do inimigo, se mantiver fiel, Ele vai te guardar da hora da provação que há de vir sobre todo mundo. Irmãos, o grande dia está chegando. O grande dia está chegando, queridos. Todo o cenário está pronto. Todo o cenário está pronto. Irmãos, entenda isso. Você entendeu que o anticristo, todo o cenário já está sendo preparado para o aparecimento do anticristo. A nova ordem mundial, todo o cenário está pronto para que todas as nações aceitem um líder mundial. Todo o cenário está pronto para esse cavalo vermelho, para esse tempo de guerra. As bombas, stealth, exoesqueleto, tudo está pronto para o governo do anticristo, irmãos. Nós não podemos continuar brincando. Diante aí de uma pandemia de coronavírus, estamos aí apavorados com tantas outras coisas que deveríamos estar preocupados. Estamos preocupados aí de pegar um corona, não estou menosprezando, mas eu estou dizendo que nós temos que estar preparados para coisas muito maiores. Porque isso tudo é o princípio das dores. Depois, quando vier a grande tribulação, o primeiro período vai ser um período de uma falsa paz, mas a segunda parte, e depois o final das 7 trombetas, vai ser uma época terrível. Irmãos, a sua família pode estar nesse tempo. Um amigo de trabalho que de repente você não está pregando porque cansou dele, ou alguém da sua família que está te irritando. De repente você está num período aí em casa assistindo essa mensagem de comodismo ou até de desânimo. Esse não é o tempo para isso, irmãos. O cenário está pronto para o arrebatamento da igreja, para o aparecimento do anticristo, e nós precisamos estar atentos a esse tempo. Tem muita gente que ouve a gente falar e fala: eu ouço falar disso há tanto tempo. Mas você já viu um cenário como o de hoje? Você já viu um cenário tão claro como o que está acontecendo no mundo todo, a mesma coisa? Você já viu um discurso tão claro, falando de 10 países se unindo para levantar um líder mundial? A Bíblia fala sobre isso. O que é isso, irmãos? E eu e você, como cristãos, o que nós estamos fazendo em casa? Qual é o seu papel nesse tempo tão difícil que o mundo está passando? Oh, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos nos despertar. Nós vamos estar diante do Senhor, mas agora é hora de reagir. É hora de reagir, de agir, de fazer alguma coisa. Eu quero orar pela sua vida aqui, mas antes nós vamos cantar a primeira estrofe desse cântico. E você vai ficar de pé aí na sua casa, por favor. Se você está aí na sala, no quarto, não sei, fica de pé. Fala: Deus, onde eu estou falhando? Me prepara, porque eu sei que o cenário está pronto. E eu quero estar pronta para ser arrebatada. Mas eu quero mais do que isso. Quero que a minha família seja arrebatada, os meus amigos, meus parentes sejam arrebatados. Eu não quero que ninguém fique, Deus. Eu não quero que ninguém fique para trás. Quero que você imagine esse grande dia. Mas e os que não forem? O que vai acontecer com eles?
Não se apegue. Não se apegue com as coisas daqui. a um lugar. Pois eu sei há um lugar que me espera. Tire a sua raiz dessa terra. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Vai ser um piscar de olhos. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Faz isso de fato, irmãos. Estrangeiro. Você é estrangeiro nesse mundo. É embaixador do céu. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele Senhor, nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Tu és Senhor, o nosso Diga isso pra ele. digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele
Querido Deus, nessa noite, Deus, eu quero abençoar todos que me ouviram. Deus, faça com que essa palavra chegue também àqueles que ainda não conhecem o Senhor, para que eles se preparem. Senhor, há um clamor no meu coração, uma dor no meu espírito, Pai, porque tem muitas pessoas que não estão prontas. Deus, que essa palavra seja ouvida em muitos lugares, e assim as pessoas se preparem para estar com o Senhor no arrebatamento da igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão maravilhosa do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Que haja cura na sua casa, que haja prosperidade nos teus celeiros, que haja harmonia na sua família, que você seja essa árvore plantada junto a correntes de água, que a bênção do Senhor esteja sobre você e você esteja preparado, pronto para os tempos que nós estamos vivendo. Que a bênção do Senhor inunde a sua casa. Querido irmão, antes de cantar o finalzinho dessa música, compartilhe essa palavra. Assim que encerrar o culto, compartilhe no Face, compartilhe com os seus amigos. Próxima quarta, nós vamos continuar. Amanhã, 9 horas da manhã, a nossa live. Deus abençoe, se prepare. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está